Amém ou não amém? Amém. Aleluia. Graças a Deus. Amém, não é? Amém. Deus é poderoso, Deus é tremendo e Ele muda a liturgia do culto. Então, aprove a Deus fazer tudo o que fez aqui nesse momento e confirmou aquilo que estava no nosso coração. Após a mensagem, nós consagraremos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. É bom que de vez em quando façamos diferente. Eu quero ler um versículo apenas da palavra de Deus, mas antes de ler esse versículo, eu quero dizer aos irmãos que não conseguiram, não puderam por alguma razão estar aqui de manhã. Hoje de manhã nós trouxemos uma palavra à igreja sob o título... Qual foi o título mesmo? Conduta de discípulo. Conduta de discípulos. E ali nós falamos acerca do amor, acerca de como tratamos e como devemos tratar as coisas de Deus. E eu quero pedir encarecidamente que todo aquele que não veio hoje, você vai receber através do WhatsApp, pelo Shalom News, no decorrer dessa semana, essa mensagem. Ela é uma mensagem um pouco mais longa, não tivemos esforço hoje por conta disso. Ela tem cerca de 1h15, 1h20. E é um estudo, é um cuidado que eu tenho de pedir que cada pessoa que não pôde ver, e aqueles que viram, estiveram aqui também, podem fazer, você reúna os seus familiares e assistam essa palavra e intercedam por nós. Semana passada nós tivemos uma mensagem pregada de manhã e de noite, a mesma mensagem, diferentes na sua colocação. Os irmãos que estavam aqui viram, não é comum, eu nunca fiz isso, mas Deus orientou daquela forma, que era uma palavra onde nós estaríamos colocando para a igreja qual seria a nossa posição de atuação, como nós deveríamos atuar em 2019, qual seria a nossa prática. E hoje nós vamos, de uma certa forma, dar continuidade àquilo que falamos domingo passado. Há um versículo, e apenas um, em 2 Timóteo capítulo 2, e o versículo é o de número 21, e diz assim: se alguém se purificar destes pecados, será como vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para todo bom serviço. Eu queria que a igreja repetisse comigo o preparado para todo bom serviço. No 3, 1, 2, 3, preparado para todo bom serviço. Será que podemos caprichar um pouquinho melhor? Um pouquinho mais? Preparado para todo bom serviço. A mensagem de hoje diz: onde está o seu azeite? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, fala conosco de uma forma sobrenatural. Nós queremos o agir de Deus nesta noite aqui, o teu agir, o agir do Espírito Santo, para curar, para libertar, para transformar vidas, transformar posições. Em nome de Jesus, fala o nosso coração, Senhor. Não permita que absolutamente nada nos desvie da atenção da tua palavra. Nada, absolutamente nada. E que ao sair daqui possamos dizer: valeu a pena, Senhor. Valeu a pena estar na tua casa. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Onde está o seu azeite? Poderia também perguntar: onde você está colocando o seu azeite? Nós, semana passada, vimos que há uma importância muito grande em não sermos apenas azeitonas. Hoje eu conversava com uma pessoa e ele disse: como é que é essa mensagem que eu anunciei aqui? Um visitante até, ele disse: mas azeitona é coisa boa, pastor. Exatamente, mas não é o suficiente.
E eu em 3 minutos passei mais ou menos, olha, eu não tinha pensado nisso. Porque o azeite é resultado da prensa de Deus na nossa vida para extrair o melhor. Nós aprendemos então que para cumprirmos o propósito, nosso propósito com Deus, nós precisamos ser prensados para que surja o azeite. A prensa, ela pode ser usada de várias formas. Ela pode ser uma provação na sua vida, pode ser uma aplicação maior na sua vida com as coisas de Deus. Aprendemos sobre 4 tipos de azeite na época de Davi, e cada um com a sua finalidade. Hoje a pergunta é: seu vaso está preparado para receber o azeite de Deus? Seu vaso está preparado? Sim. Onde você vai colocar o azeite? Na mão? Você vai ficar com ele na mão toda a vida? Vai colocar num saquinho plástico? Eu quero falar hoje sobre isto, sobre o recipiente, o reservatório, o lugar onde você guarda esse azeite, que o Senhor vai multiplicar na sua vida. Tão importante quanto cuidar do azeite é cuidar do vaso que o receberá. Eu estive lendo um pouco sobre o azeite, eu estou começando a entender sobre azeite. E vi que não é qualquer vaso, qualquer recipiente que você pode colocar o azeite. Principalmente, diz lá, o ótimo azeite. E nós sabemos que esses 4 azeites, todos eles tinham uma finalidade, mas o primeiro então, era o azeite, o primeiro azeite era o puríssimo, que era usado nas coisas de Deus, na adoração, na unção, era usado no templo, era usado a serviço, mas também o azeite da alimentação, o azeite da iluminação, que servia e serve, e nós precisamos ter isso para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Então, tão importante quanto cuidar do azeite é cuidar do vaso que o receberá. Eu li e vi que, por exemplo, o azeite não pode ser colocado em qualquer vasilha. A vasilha que o recebe precisa proteger o azeite para que ele não perca o sabor. Dependendo da vasilha, se você armazenar o azeite numa determinada vasilha que não é a própria, ele vai perder o sabor. Ele não pode estar exposto a muita claridade, ele precisa estar bem guardado. Os vasos precisam ser apropriados no sentido de que não é um vaso que você coloca água, o mesmo que você coloca necessariamente o azeite. Não estou dizendo nem juntar. Não é qualquer vasilha. Você tem uma vasilha para leite, ok? Será que serve? Não necessariamente, a não ser que você esteja usando o leite na vasilha do azeite. Mas a vasilha do azeite é a vasilha do azeite. Esses vasos precisam estar limpos e sem misturas. Nada dentro desse vaso, porque senão ele adultera o sabor. Uma coisa é ele perder o sabor, e outra coisa é ele adulterar o sabor. Nós vamos já passar isso, fazer a comparação e o que Deus quer falar conosco. Esses vasos precisam ser guardados com cuidado, com muito cuidado. Para quê? Para não apresentar de alguma forma rachaduras. Eu quero que você guarde isso. Um vaso guardado, protegido por você, para não apresentar rachaduras. Amados, há coisas na nossa vida que nós consertamos, e há coisas na nossa vida que não tem conserto a não ser fazer de novo. O vaso pode conter rachadura, e nós vamos ver então o que acontece com os vasos que contêm rachadura. Primeiro, a coisa que acontece, a rachadura pode ser muito, quase imperceptível,
e o azeite vai se desperdiçando, ele vai vazando ali. Um belo dia você vai pegar o vaso e ali está uma manchazinha assim, o azeite vazou, você vazou um pouquinho, mas você olha lá dentro e você ainda tem bastante azeite, e você não cuida de trocar o vaso, você não cuida de reparar aquele vaso, e o azeite continua vazando. Tudo que é precioso precisa ser bem guardado. Não podemos deixar se perder aquilo que o Pai tem nos confiado. Primeiro, eu estou falando mais mesmo do azeite, depois nós vamos fazer a aplicação na nossa vida. Nós não podemos ser relapsos com os dons que Deus nos dá. Negligenciá-los nos traz o juízo de Deus. Servo mau e negligente, porque você não foi atencioso com o dom que eu te dei, o talento. A parábola das 10 minas e a parábola dos 10 talentos, que são diferentes. Não é a mesma parábola, embora estejam muito parecidas. Ao vazar pelas rachaduras, o azeite não será totalmente aplicado ao seu fim proveitoso. Parte se perde e parte é aplicado. Tudo que é sagrado precisa ser totalmente aplicado a serviço de Deus. Desviar o seu uso ou deixar escapar para outro fim é profanar as coisas de Deus. E ainda falando de rachaduras, e depois nós vamos saber por que eles racham, ao vazar pelas rachaduras, sem menos esperar, você poderá precisar do azeite e de repente perceber que o pote está vazio. Eu queria fazer uma aplicação para as nossas vidas, primeiramente dessa primeira parte que nós lemos. Quem são os vasos? Somos nós. Há muitos corinhos. Eu quero ser um vaso de bênção. Mas quem nos prepara para ser um vaso é o Senhor. E quando nós decidimos sair do estágio da azeitona para passarmos na prensa, pagarmos o preço não o preço que Jesus pagou. Sempre que eu falo o preço, aquele que ele pagou não precisa pagar e ninguém tem condição de pagar. E nem que você queira, você vai conseguir pagar. Mas o preço é o preço da resignação, da renúncia. Quando você admite que quer servir a Jesus, quando você se prepara para servir a Jesus, numa das suas parábolas, Jesus diz que você precisa fazer contas, você precisa se preparar e calcular o que é servir a Jesus. E você começa a aprender nos estudos, nas pregações, nos ensinos, que quando nós nos dispomos a trabalhar para Jesus, nós temos que ser 100% dele. Ainda que façamos outras coisas, e fazemos, trabalhamos, casamos, viajamos, passeamos, compramos, vendemos, mas tudo que formos fazer, vimos isso no versículo, seja feito para a glória dele. Então nós, sendo vasos, o azeite representa a unção ou a ferramenta apropriada para que nós sejamos usados, porque tudo que formos fazer, nós não temos condição, nós precisamos de Deus. O que falamos aqui hoje, o que foi feito, e que o Espírito Santo confirmou, tanto que a Vivian não sabia de nada e propôs exatamente isso que nós íamos fazer, mais à frente, mas já foi feito, até porque, se Jesus voltar agora, já foi cumprido. Tudo que vamos fazer, nós temos que entender que primeiro, como estudamos hoje de manhã, em benefício do corpo de Cristo. Nada é para nós, é para o corpo funcionar. Segundo, nós não temos capacidade alguma de fazermos pelas nossas próprias habilidades, pelos nossos próprios talentos. Nós precisamos da unção de Deus, e essa unção é o azeite. E quanto mais nos deixamos ser prensados, mais azeites nós produzimos. Por isso nós, a partir de agora, quando falarmos no vaso, você pensa, eu estou falando, o pastor está falando de mim, eu estou falando de mim, e você diz, ele está falando de mim, e 1, 2 e já, eu estou falando de mim.
Nós somos esse vaso. Mas quando nós resolvemos ser o vaso, nós somos vaso a serviço de Deus, para acondicionar nesse recipiente, nesse vaso, as coisas de Deus, para fazer as coisas que Deus manda fazer. Então, por isso é que, através desse azeite, que é uma das figuras do Espírito Santo, nós podemos orar e, com fé, crer e proclamar a cura física, cura espiritual, cura da alma. Se não fosse assim, irmãos, seria muito sem graça o Evangelho, que além de nos dar a salvação por Jesus, ele disse que nós deveríamos fazer as mesmas coisas que ele fez, e ele disse que nós não deveríamos, ele disse que nós faríamos. João 14, 12, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e outras maiores fará. Então é muito importante, não só o azeite, mas o vaso. Quando fala de vaso ser apropriado, limpo, sem misturas, para não adulterar o sabor, é que muitas vezes nós recebemos a unção de Deus na nossa vida e queremos entremear com essa unção, mesclar com essa unção um pouco da nossa sabedoria. E às vezes ali vai no embrulho um pouco de vaidade, palavras que Deus não falou, coisas que Deus não ordenou. Então a gente meio que dá uma ajuda ao Espírito Santo. Nós não podemos dar ajuda ao Espírito Santo nesse sentido, ele não precisa dessa ajuda, nós é que precisamos da ajuda dele. Pediria aos irmãos que nos ajudassem aí atrás, os obreiros. Eu tenho que interromper a pregação, eu já falei isso outras vezes. Nós estamos andando demais e conversando demais lá atrás, está me tirando a atenção. Então, irmãos, o vaso é algo de uma importância tremenda. Mas tremenda. Precisam ser guardados com cuidado para não apresentar rachaduras. O que é guardado com cuidado? O salmista Davi disse assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então ele guardou com cuidado, para que o diabo não roubasse aquela palavra. Pastor, mas isso não é azeite? Claro que é. O salmista diz ainda: e enviou-lhes a palavra e eles foram curados. E nós aprendemos que há a cura através do azeite, do Espírito Santo. Irmãos, quando nós ungimos as pessoas ali, aquele azeite não te cura. Aquilo é um simbolismo. O que te cura é a oração. Unja, está doente, chame o presbítero, e ele vai à sua casa e ora, e te unge, e a oração vai te curar. O que é então o azeite? É a confirmação de Deus. O azeite é a ferramenta, o azeite é a unção. Irmãos, sem unção nós não somos ninguém. Sem unção nós somos pessoas normais, e pessoas normais são falhas demais, se julgam autossuficientes, mas com unção há uma diferença tremenda em tudo que fizermos. Unção para lecionar, unção para pregar, unção para cantar, unção para dar um conselho a uma pessoa. Isso é o azeite na nossa vida, isso não pode faltar. Então, se você adulterar, colocando o seu conselho, eu acho, nós não temos que achar, nós temos que achar o que a Bíblia acha. E aproveitando o ensejo, todas as vezes, meu amado e minha amada, que você for aconselhar alguém: pastor, mas eu não sei aconselhar. Você leia a Bíblia e aconselha segundo a Bíblia. Você não pode aconselhar segundo o seu ponto de vista, porque você vai aconselhar errado. Porque o seu ponto de vista é um e pode ser contrário ao meu. O meu pode ser contrário ao do outro irmão. Você vai aconselhar segundo aquilo. O que a Bíblia diz? Como é que eu ajo nessa situação? Vamos ver o que Jesus falou, o que a Bíblia diz, como nós agiríamos. Isso é o azeite na nossa vida.
coisa que me chama a atenção é que quando o vaso apresenta rachadura, depois eu falo como é que ele apresenta, né? Ele desperdiça o azeite, e eu acrescentei hoje que o Espírito Santo acrescenta mais essas duas palavrinhas aqui, aos poucos. Se o vaso quebrar, pum, derramou todo o azeite. Você vai dar um jeito de arranjar um outro azeite, ou se ali caiu num lugar que você pode recolher, mas o vaso com a rachadura, ele desperdiça aos poucos. Sabe o que significa isso, amado? Imperceptível. Sabe qual é o maior perigo do crente? As coisas acontecerem na sua vida aos poucos, negativas. Mas até as coisas boas, as coisas agradáveis, aquelas que vêm na nossa vida para nós sermos usados por Deus para curar, para libertar, até o nosso crescimento, ele deve ser também aos poucos. Mas não esse aos poucos aqui vem quase que imperceptível. Assim é a ação de Satanás na vida daqueles que dão brecha. Aqui está uma brecha, é aos poucos. O diabo não faz ninguém fazer uma coisa de errado grandiosa quando ele é crente em Jesus. Ele vai comendo pelas beiras, chama-se rachaduras imperceptíveis. E o que é que acontece com isso? Por que que Deus não se agrada disso? Porque você está deixando vazar pelos dedos aquilo que era para ser totalmente aplicado na obra dele. Olha só que interessante. É quando você recebe de Deus 100% de uma coisa para aplicar na obra, e você aplica 70%. Quando eu falo isso, eu não estou falando em dinheiro, mas também estou falando em dinheiro. Eu tenho ensinado a essa igreja aquilo que Deus tem falado no meu coração. Às vezes nós somos dizimistas fidelíssimos. Eu ganho 10 mil e dou 1.000 de dízimo certinho, fiel. Mas o que eu faço com os 9 mil? Isso é tão importante quanto. Você não tem direito de pegar o seu dinheiro e queimar e fazer alguma coisa com ele que não agrade ao Senhor. Eu não estou dizendo que você não possa comprar presente. Compre presente, faça isso, compre aquilo, almoce, jante nos lugares que você quer, passeie, mas tudo para a glória de Deus. Você não tem domínio nem sobre os 90% que ficaram com você. Eles precisam ser para a glória de Deus. Se você não sabia disso, meu amado, estude a Bíblia e você vai encontrar isso. É o mesmo princípio da sua vida. Você não pode ser um crente consagrado 2 horas no domingo de manhã, mais 2 horas ou 3 no domingo à noite. Você precisa ser consagrado 24 horas por dia, inclusive dormindo. Se você está sonhando muito pesadelo, veja o que você está pensando durante o dia. Você está pensando coisas que não são de Deus. Ou então comendo muita feijoada de noite antes de dormir. Aí você vai ter pesadelo. E o Senhor nos considera relapsos quando isso sai pelas rachaduras. O que acontece? Parte se perde e parte é aplicado na obra. Deus, quando Ele te dá uma unção, Ele não te dá uma unção para você usar no momento que você vai usar tudo. Você está orando, e eu vi aqui pessoas fervorosas e orando e tudo, e depois que você sai daqui, essa unção precisa estar com você, sobre tudo que você for fazer, idealizar. Então, não é parte, é totalmente, absolutamente, tudo que nós fizermos, precisa ser feito dessa forma. E quais são as rachaduras? Por que racham? Uma das razões da rachadura é a queda. Às vezes um vaso cai, você não percebeu, olhou, ele está à volta, assim, você parece que trincou, mas não parece, está imperceptível. E você ali, então, que deveria ser mais diligente, em vez de pegar um outro vaso, você pega aquele vaso e derrama nele
o azeite que Deus separou para você ser usado em toda a totalidade. Em toda, já pode ser totalidade, né? Na sua totalidade. Irmãos, nós somos muito ingênuos quando nós achamos que a nossa vida, ela pode estar mais ou menos dentro dos caminhos do Senhor, e o Senhor vai derramar um azeite poderoso na nossa vida, e nós, sabendo que temos algumas rachaduras, nós continuamos querendo ser usados por Deus sem restaurar as rachaduras. Isso pode causar um problema muito grande na nossa vida. Eu não vou falar de castigo, eu vou falar de decepções. Eu não vou falar que Deus vai te castigar, que Deus vai... Não, eu quero falar sobre as decepções que você pode perceber na sua própria vida, os desapontamentos. O que são essas quedas? Ou o que é essa queda? São várias, você pode ter uma ou várias. A queda na sua qualidade de vida com Deus. Quando você diminui aquela oração que você fazia, quando você diminui na leitura, ou seja, você aplica pouco no conhecimento da palavra, quando você tem pouco interesse geral nas coisas de Deus, você está em queda. E há uns irmãos que vão em queda, eu já brinquei aqui umas vezes, mas não tem nada com os que sentam lá atrás. Mas quando eu conheço as minhas ovelhas e vejo que está acontecendo uma coisa, ela que sentava no segundo ou terceiro banco, ela passa para o sexto, daqui a pouco ela está lá no último banco. Isso é uma das coisas que eu constatei, que pastores constatam. A impressão que tem é o seguinte: não me veja, não me assista, não quero. Mas neste mesmo lugar, neste mesmo dia, se eu trouxer aqui alguém de alto prestígio, um artista, vai ter quase tapa para sentar aqui no primeiro lugar. Por quê? Porque você quer ver as coisas que nem sempre são necessárias ser vistas. Quedas. E as quedas, às vezes, irmãos, são mesmo imperceptíveis, e são com essas que eu tenho que tomar cuidado. Se alguém tomar uma queda absurda, há pessoas que caem numa queda absurda, ou ele cai num roubo, num adultério, mata alguém, faz alguma coisa e tal, ele imediatamente, meu Deus, que é isso? Ele pode orar uns diazinhos, mas o Espírito Santo vem e incomoda, porque está muito visível, é algo muito grande, é o vaso com uma rachadura muito grande, um quebrado, faltando um pedaço, chama atenção. Mas o nosso problema é que nós queremos tapar o sol com a peneira. Isso é perigoso para Deus. E como podem ser essas quedas mais? Displicências contra as astúcias do inimigo. Irmãos, como tem gente que brinca com o inimigo, como tem gente que brinca com o pecado, como tem gente que nem está aí para o pecado. Imagina se eu sou mais forte. Eu estive na igreja, eu orei, eu falei em línguas, e eu rodopiei, e eu orei lá, 4 foram e tal, e eu estou forte, eu acordei hoje. Quando você começa a se sentir assim, você começa a vigiar, porque você é um alvo quase certo para que o inimigo apresente a você uma armadilha. Muitas vezes nós dialogamos tanto com o inimigo, fazemos tanta aliança, achamos que nada pode nos atacar, e num piscar de olhos, o azeite todo terá vazado, e perderemos a nossa unção. Eu não sei se alguém já passou por esse dissabor. Ele acha-se que não, eu sou servo de Deus, eu estou aqui cantando, mas um dia, de repente, ele é chamado a intervir, ou na sua própria vida, sobre algo que está acontecendo, ou na vida de alguém, e ele percebe que ele não tem o azeite, porque ele não tinha o depósito. Um exemplo disso é a parábola das 10 virgens. E nós temos um exemplo disso na Bíblia, tremendo, que eu não vou ler, mas aprendi essa lição aqui, essa história real, quando eu tinha meus 4 anos de idade, lembro, na escola dominical, a história de Sansão. Quem era Sansão? Eu assisti alguns filmes de Sansão, e no filme botava um cara de uns 2 metros de altura,
um braço assim, maior do que o nosso irmão aqui. Mas eu tenho estudado e disse, e Deus tem me falado o seguinte: se ele é tão forte assim, ele não precisa do meu Espírito Santo. Ele era um homem normal, não sei quantos podem saber disso. A diferença nele era o poder do Espírito Santo, a força que ele tinha. A única coisa grande que ele tinha eram os cabelos. Mas a diferença dele era o Espírito Santo. Mas esse homem brincou. Esse homem brincou. E depois de brincar bastante, e eu vou me ater ao último caso, que é o caso que ele estava com Dalila, casado, e ela diz: onde é que está a sua força? E ele começa a despistar. A minha força, primeiramente, está em 7 tiras de couro novas, 7 tiras novas de couro, umedecidas, não podem estar secas. Me amarre com essas 7 tiras, a minha força acaba completamente. Mas ela não fez outra, esperou ele dormir, pegou lá 7 tiras, umedeceu, amarrou Sansão e gritou: os filisteus estão vindo! E, pum, arrebentou igual linha. Preste atenção da astúcia. Você não me ama, você não gosta de mim, você não me disse a verdade. Não, eu não disse, mas vou dizer. Olha só, a minha força está em você me amarrar com cordas novas. Tem que ser cordas novas. Amarrou-me com cordas novas, não há hipótese. Minhas forças se vão. E ela então esperou ele dormir, amarrou com cordas novas. Quantos lembram da história de Sansão? Todos lembram? Quem não lembra, estou relembrando. E quem não conhece, estou explicando. Amarrou Sansão com cordas novas, depois que ele dormiu. E gritou: olha os filisteus! Tudo guardado no quarto dela, escondido do quarto, pertinho. Mas não deu nem tempo dele sair do quarto. Ele deu um pulo, arrancou, e diz a Bíblia, igual linha. Sansãozinho, você não me ama. Ele brincando com o perigo, irmãos, brincando com o pecado, próximo do pecado. Ele não percebeu, mas o vaso dele já estava rachado, e estava saindo o azeite, ele não estava percebendo. Você está me enganando, você não podia. Disse: não, agora eu vou te dizer a verdade. Você pega as minhas 7 tranças, e pega essas 7 tranças com um pano, amarra, e prega um prego no chão, lugar aí, não pode ser na terra, né? E acabou as minhas forças. Aí ela fez isso, esperou dormir, pegou as 7 tranças e tal, enrolou, brincando com o pecado e brincando com o inimigo. Vem os filisteus! O Sansão pulou, mas arrancou prego, arrancou com tudo, o cabelo dele não arrancou. Aí ela pegou pesado, ela disse: olha, não é possível. Irmãos, por que a pessoa faz 2, 3 propostas para mim? É porque eu dei ouvido na primeira. É porque eu comecei a julgar o jogo dele na primeira. Ele disse: aqui eu tenho um terreno. Aí ele joga a segunda, e eu não rechaço o inimigo. O meu vaso está rachado. Aí ela disse: você não me ama, não é possível. Eu disse: não, eu vou dizer, agora eu vou dizer. Estava brincando contigo, agora eu vou dizer. As minhas forças estão no pacto, na aliança que Deus fez comigo no meu cabelo. Meu cabelo é grande. Se cortar os meus cabelos, eu não tenho mais força nenhuma. Ela esperou ele dormir e raspou a cabeça dele e gritou: vem os filisteus! E ele não se mexeu, porque o vaso tinha deixado sair todo o azeite. A diferença de Sansão estava no azeite, na unção. Um homem que arrancava portas e levava tudo na mão, pelo poder de Deus. Sabe o que significa isso, meu amado? Quando nós temos a unção de Deus, não há barreira para nós, não há crise. A crise vem, a gente fica meio balançado, é quando nos amarram. Mas quando dizer vem o inimigo, a gente levanta e arranca com tudo, porque a unção faz a diferença.
Nós não podemos viver uma vida de crente. Eu não gostaria que ninguém aqui nessa igreja fosse membro dessa igreja por tanto tempo. Você pode entrar sem unção, nós vamos trabalhar com você para a sua unção. No culto de quarta-feira, nós vamos buscar esse avivamento, mas o avivamento não é para pular, para gritar, mas o avivamento é para trabalhar, é para impor as mãos e daqui com a sua fé em Deus, pedir para libertar lá em São Paulo, para libertar lá em Belo Horizonte, para libertar lá na Califórnia. E o Senhor tem poder para isso. Nossa displicência contra a astúcia do inimigo, os lugares que a gente faz e brinca com o inimigo. A segunda coisa, aqui ainda, a terceira coisa, são as brechas deixadas através de pequenas coisas. Rachadura, às vezes é algo imperceptível, como eu disse, é algo mal resolvido. É algo que você imagina assim, não tem problema, eu errei, eu pequei e não pedi perdão. A Bíblia diz que quando nós pecamos, nós temos que pedir perdão, nós temos de nos santificar. Então, quando nós vamos deixando acumular, quando nós vamos deixando aquelas pequenas coisas, ela vira uma coisa muito grande. São flertes com as coisas do mundo, que são próprias do mundo. Irmãos, antes que alguém pense assim, mas que pastor, agora coisa do mundo, ou que igreja quadrada, né? Aí, coisa do mundo. Deixa eu explicar o que é que eu entendo disso. Os flertes com as coisas do mundo. Eu já preguei aqui uma vez sobre isso. É o nosso amoldar ao mundo. Eu até dei um exemplo na época, peguei aqui algo redondo, peguei um tijolo que estava ali, mandei embrulhar o tijolo, pedi para embrulhar o tijolo, e coloquei o tijolo dentro do recipiente redondo. Ele estava dentro do recipiente, mas não tomou a forma do recipiente. Mas depois eu tirei o tijolo, peguei um outro jarro e enchi aquele jarro. E ele preencheu todas as partes do vaso, ele amoldou-se ao vaso. O que Jesus quer, o que Deus diz, é que nós estamos aqui como tijolos, que não tomamos a forma de um vaso redondo. Nós não podemos nos amoldar. E é sobre isso, é sobre nós olharmos as pequenas coisas e transformarmos em coisas de Deus, e não são coisas de Deus. É quando a gente pega uma coisa que inegavelmente é errada, é contra a palavra de Deus, nós pegamos e dizemos, mas Deus vai abençoar, põe a mão aqui, Senhor, 7 semanas ajoelhado, e é uma coisa horrível. Hoje me contaram uma na hora do almoço, que eu não vou contar aqui, é lógico, mas é desse tipo, daquilo que me contaram. Coisas que nós estamos fazendo errado, e diz assim, mas Deus me abençoou. Não foi Deus, foi o diabo, meu amado. Mas o diabo tem poder de abençoar? Claro que tem. Ele não tem todo o poder, ele tem limitações. E isso é importante, que nós tenhamos atenção. Sabe por que Deus fez você passar por uma prensa? Você sabe, pregamos no domingo passado. Deus fez você e eu passarmos por uma prensa, obviamente para produzirmos o melhor azeite, para que ele fosse todo usado na obra. Mas quando nós retemos isso, quando nós guardamos, o Senhor se aborrece muito, e Ele tira esse azeite de nós. E muitas vezes a rachadura pode ser isso. Eu não estou falando de salvação. Deus não tira a sua salvação, você que tira a sua salvação, você que sai do rumo e diz, não quero salvação mais, não quero esse Jesus na minha vida, e aí, aquele que se afastar de mim, me deixarei afastar dele, aquele que se aproximar de mim, eu me aproximarei dele. Mas é quando você pega as coisas naturais, as coisas que são próprias do mundo, da carne, que satisfaz a carne, e você tem um prazer muito grande naquilo, e você vem e mistura, e profana. Como é que você profana o seu corpo? Quando você imagina que a unção que está em você, por exemplo, é uma unção para benefício próprio, e não é. Você conhece algum caso que tem uma unção, algum caso de alguém que tem uma unção sobrenatural, e ora e todo mundo é curado, e na família dele tem gente doente e não consegue curar?
é a visão que nós demos hoje sobre o corpo, aquilo que a Bíblia diz, você tem que fazer o corpo funcionar, você pensa no outro e não em você, e muitas vezes nós queremos uma unção para benefício próprio, quando não é para ganhar dinheiro, quando não é para ganhar dinheiro, quando não é para levarmos vantagem. Mas o que fazer, pastor, quando o vaso racha? Qual é o remédio? Quantos querem saber qual é o conserto para um vaso rachado? Levante a sua mão. Abaixe. Quantos dizem que querem saber, mas já sabem qual é o conserto? Levanta a sua mão. Vaso rachado não tem remendo. Não tem conserto. Como assim, pastor? O senhor acabou de dizer qual é o conserto. O conserto para rachaduras desse vaso, ele precisa ser totalmente quebrado e destruído. Agora espera um minutinho. Quem destrói? O oleiro. Meu amado, o pastor Isaías não tem poder de destruir o teu vaso. Eu posso bater em você dia e noite, pregar uma palavra de exortação e brigar contigo. Pode ser que eu faça você ficar magoado comigo, porque eu não tenho poder de quebrar vaso. Nenhuma pessoa tem poder de quebrar vaso. Nenhuma música sertaneja ou romântica quebra o teu vaso. Por que eu estou dizendo isso? É porque tem pessoas que se arrependem através da música e choram, oh meu Deus, romântica. Ou então uma música evangélica, e ele chega e chora. Ah, pastor Isaías, uma vez, há muito tempo atrás, eu encontrei uma irmã, acho que foi na Baixada Fluminense, que eu saí depois e falei assim, ela parece o Jordão, né? Jordão era uma pessoa que aparecia no programa de calouros lá de alguém, e ele falou, você vai cantar o quê? Eu vou cantar essa música tal. Quando ele começava, eu não sei o quê. Ele chorava, não conseguia cantar a música. E ia lá, voltava depois, cantava uma frase. E essa moça me disse assim, pastor, quando eu canto, ai, não, essa música eu choro, pastor, me quebranta todo. Mas, segundo, não estou debochando, irmãos, eu estou vendo o seguinte aqui, aplicabilidade. Será que é a música que está fazendo a pessoa ser quebrada e ele só quebra a música, ou a música foi a marreta para ele procurar o oleiro? Quantos estão entendendo isso? A música não te quebra, a música pode te levar para você ser quebrado. A única pessoa que pode quebrar você é o oleiro. Sabe por quê? Porque foi ele quem te construiu. E quando ele quebra, você pode ou não ser reconstruído. Mas foi ele que quebrou. Mas para ele te reconstruir, você precisa ser barro mole. Não se faz um vaso com barro duro. Sabe o que significa barro mole? Coração aplicável e coração ensinável. Arrependido. Um coração contrito, o Senhor não despreza. Eu desafio o diabo me mostrar um pecado, um problema que uma pessoa tenha, que Deus não possa perdoar. Tem um corinho antigo, né, da nossa época lá, das comunidades lá, pois não há pecado, ocupa, Daniel, me ajuda aí, lembra lá, pessoal, pois não há culpa. Não saiu na gravação. Pois não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que façamos que não possa perdoar. Pois não há pecado ou culpa
maior que o seu amor, não há nada que façamos que não possa perdoar. Sabe por que o seu azeite não está sendo usado? Talvez porque você não tenha mais azeite. A rachadura deixou o azeite, mas o Senhor tem muito azeite para te dar. Sabe por que o seu azeite pode não estar sendo usado? Porque ele está guardado, muito bem guardado, para não rachar. São aquelas pessoas que recebem o azeite, recebem a unção e guardam, mas tão bem hermeticamente fechado, e não usam. Você sabia que a fé atrofia? Quando você não usa a sua fé para orar pelas pessoas, a sua fé atrofia. Coloque o braço, não precisa estar quebrado, numa tipóia, deixa ele 2 meses parado. Quando você tirar a tipóia dali, quando tirar, ele vai estar mais fino do que o outro, porque o outro exercitou. Então a fé é exercitada através do azeite, da unção que Deus te dá. Sabe o que eu vejo, irmãos? Eu vejo essa igreja em 2019 quebrando barreiras, rompendo barreiras, passando dos limites que o inimigo diz que você tem. O que o inimigo diz? Eu já sei o que ele diz. Pode não ter dito isso para você. Se não disse, vai dizer. Porque ele tem a mesma palavra, a mesma coisa para sempre. Que você não consegue. Que você é fraco. Que você não vai adiante. Que as pessoas não te amam. Que não te chamam. Que você é isso, que é aquilo. Que você é desprezado. Tudo isso o inimigo diz para você. Mas sabe o que Jesus diz para você? Ele disse assim: você é meu querido, tanto, não é com essas palavras, tanto que eu destaquei o Espírito Santo para estar com você até a consumação dos séculos. E relembrando aqui há 2 ou 3 mensagens atrás, quem foi que te mandou? Jesus disse para eles: passem para lá de lá. Quem foi que te mandou? Quem te enviou? Deus nos deu a oportunidade de passarmos pela prensa e termos o azeite. E esse azeite muitas vezes está ficando velho, esse azeite está perdendo o sabor, ou esse azeite está sendo adulterado e não serve mais. Nós estamos, parece que, perdendo a unção, por culpa nossa. O azeite foi dado por Deus, é o principal, é o melhor, é o mais fino, mas nós não. Nós não estamos usando como deveríamos usar. E eu vejo para 2019, irmãos, muito azeite sendo derramado na vida de todos nós. Eu já estou pensando numa vasilha muito maior, que eu quero encher um tonel, e eu quero ter ali. Mas todos os dias você precisa dar uma volta e olhar a vasilha e ver como é que ela está. E limpar aquele local. E quando você começa a perceber isso, você vai entender que Jesus disse assim lá em João capítulo 15: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. O que nos limpa é a palavra. Olha que a palavra limpa, a palavra cura, a palavra liberta. Em nome de Jesus, com a unção que Deus tem nos dado e vai nos dar ainda mais, com aquela que nós já usamos, nós vamos, eu já tinha colocado aqui assim, não vamos fazer, mas o Espírito Santo está me incomodando aqui, vamos fazer, 1, 2 vezes, 3 vezes, é melhor do que nada. Eu queria que agora, preste atenção no que eu vou dizer, que os irmãos, nem todos poderão fazer, não sei, mas que você agora não fechasse os olhos. Ao contrário, você desce uma giratória com a sua cabeça. Dá uma olhada aí. Olha as pessoas. Mas não olhe por olhar. Volta para mim. Você já sabe como é que eu estou pedindo. Agora eu vou dizer o que é que eu preciso. Você vai fechar os seus olhos por 15 segundos, 20 no máximo. E vai dizer assim: Senhor, revela para mim. Revela para mim. Em seguida você vai abrir os olhos e vai dar uma olhada.
Se você quiser ficar em pé, levantar ali na ponta e ficar olhando assim, disfarça, não fica encarando as pessoas, mas dá uma olhada e Deus vai falar com você. A igreja vai ficar de pé e você vai sair do seu lugar, se Deus te direcionou assim, e vai orar com essa pessoa. E você vai ver o resultado disto. Poderá ver agora, poderá ver domingo que vem, poderá ver semana que vem, 2 meses depois, mas você vai ver o resultado disso. Ore por enquanto um pouquinho. Peça ao Senhor, Senhor, fala comigo. O meu azeite está aqui. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Enquanto ela dedilha no teclado, eu queria que agora a igreja ficasse de pé e você olhasse para alguém. Cuidado, ele vai deteriorar.